Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael Catskelard. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast. E hoje a gente está aqui recebendo uma super fisioterapeuta e referência para muita gente, principalmente da fisioterapia esportiva. Recentemente eu estive com ela presencialmente, infelizmente a gente não conseguiu gravar no evento que a gente estava, né? Mas estamos aqui hoje com um tempinho da agenda dela, com a grande Cecília Aquino. Tudo bem, Cecília? Tudo ótimo, Futsal. Muito feliz de estar aqui hoje com você e com o Bruno, viu? Obrigada pelo convite. Já é o segundo episódio, né? Já que ela participou também no especial com a Ana Maria, no Dia das Mulheres, acho que foi muito interessante aí, várias histórias. A gente vai contar algumas coisinhas a mais dela aí nesse processo também, né? E estou aqui com o meu companheiro, enquanto o Rafael Catskelard está descansando. Rafael Catskelard está no lugar. Bruno Gruninger, tudo bom, Brunão? Fala, gente, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui e é uma sorte muito grande, né? Primeiro porque vocês não conversaram no congresso, então sorte para mim, porque daí eu consegui participar aqui agora com vocês. E hoje eu vou ficar aqui assistindo de camarote essa discussão. A Cecília, o Fuku já falou, ela é uma grande referência na fisioterapia e na fisioterapia esportiva e é unânime, assim, né? Não tem nenhuma pessoa que tem nenhuma vírgula para falar da Cecília. É impressionante, Cecília. Muito legal isso, viu? Eu fico feliz com isso. Com certeza é o sotaque mineiro, né? Então, nessas horas a gente sabe, né, que uma das coisas, dos talentos mineiros são esse, né, de conquistar as pessoas. Ela vai contar um pouquinho. A pauta, né, principal hoje é em relação à avaliação funcional dos atletas. Ela ministra essa aula faz um tempinho lá na pós em BH, né? Ela vai contar um pouquinho alguns detalhes. Mas a gente quer começar pelo começo, que é a história da Cecília Aquino dentro da fisioterapia esportiva, né? Então, assim como o Bruno falou, assim, ela é uma unanimidade, e eu acho que valorizar a história de uma mulher dentro da fisioesportiva em tempos totalmente diferentes aí, diferente de hoje, né, que tem um grupo grande, né, todas as sonafianas e tudo mais. Cecília, conta um pouquinho da onde começou aí tudo isso, como você chegou na fisioterapia esportiva, né, que acho que tem algumas particularidades que sempre valem a pena, e as lutas, né, de ser uma mulher fisioterapeuta, mãe, né, e todas a função de povo, né, das mães. Bom, eu vou começar me apresentando aqui, então, Futsal e Bruno, vou chamar de Fuco também, porque eu sei que todo mundo que é íntimo, se eu te Fica à chamo de vontade. Fuco, eu vou fazer isso também. E então, assim, queria dizer que foi também, né, um prazer, Fuco, ter essa proximidade maior com você no evento que a gente teve aqui em Divinópolis, e agora eu estou tendo o prazer também de conhecer o Bruno. O Bruno já conhecia dos trabalhos aí também em São Paulo e sempre admirei aí o trabalho dele. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês dois. E aí, para começar, né, se me apresentando, eu sempre brinco que eu também começo por aquilo que não está no meu lar, que é ser mãe do Matheus, do Pedro e da Júlia, e esposa do Lucas. Mas em termos daquilo que conta no meu Lattes, né, que está no meu Lattes, eu sou fisioterapeuta, então, formada pela UFMG em 2003, então eu já tenho 20 anos de trajetória na fisioterapia, e como quase todo mundo que está hoje na fisioterapia esportiva, coloco, fui fazer fisioterapia por gostar muito de esporte, né? E ver na fisioterapia a possibilidade de trabalhar no esporte. Mas durante a minha graduação na UFMG, eu acabei me aproximando muito, para mim, é a maior referência que tem na fisioterapia, que é o professor Sérgio Fonseca. Eu fiz iniciação científica com o Sérgio Fonseca, que eu falava, eu quero ficar perto dele, eu quero aproveitar o máximo dessa pessoa, porque ele realmente é um professor e um fisioterapeuta excepcional. E aí, graças a Deus, consegui ser bolsista de iniciação científica dele. E aí, assim que eu terminei a graduação, e a minha bolsa foi no meu último ano mesmo de graduação, ele me colocou essa possibilidade de fazer a prova do mestrado da UFMG,
você ter ideia, eu sou da segunda turma de mestrado da UFMG, então Caramba, que legal. é histórico mesmo, assim, né? Eu comecei bem no início. E aquilo de recém-formado que a gente não sabe muito o que fazer, eu sabia que eu tinha entrado na fisioterapia para trabalhar com esporte. Na iniciação científica, eu acompanhei projetos que eram relacionados a indivíduos com reconstrução de LCA ou com lesão de LCA, que a gente estava estudando mecanismos de estabilidade articular, Uhum. sobre cocontração, propriocepção, toda essa terminologia aí, era isso. E aquilo, eu assim, me apaixonei muito por aquilo. E aí o Sérgio falou, olha, vão ter 2 vagas comigo, vou dar oportunidade aí para quem quiser. Você tem interesse de fazer a prova? Aí eu falei, claro que eu tenho. E aquela coisa que você ainda não sabe muito como é que vai ser a vida dali para frente, né? Eu não sou de Belo Horizonte, isso foi uma coisa que eu também esqueci de contar. Eu sou de Divinópolis, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Então, assim, eu era uma menina do interior, que eu não sabia ainda, eu volto para minha cidade, não volto, o que eu vou fazer, né? E aí, então, fiz a prova, eu consegui uma dessas 2 vagas e entrei, então, da graduação, entrei direto no mestrado. Então, em 2005, eu já tinha meu mestrado, mas nesse tempo foi aquele boom de abrir muitas universidades, de muitas faculdades de fisioterapia, né, no Brasil, em Minas Gerais, foi um desses lugares também. E aí abriu um curso na minha cidade, em Divinópolis, né? E eu tinha uma professora, a Rosana Sampaio, não sei se vocês conhecem, já deve ter ouvido falar, Rosana Ferreira Sampaio, falava comigo, você tem que dar aula lá, Cecília, manda seu currículo. E eu, assim, muito nova, falei, gente, será que é isso que eu vou fazer da minha vida, ser professora? Embora eu venha de uma família de professores, minha mãe é professora, minha mãe é de uma família de 11 irmãos que 8 dos 11 são professores. Talvez seja isso, mas sabe aquela coisa que você não sabe muito bem como que a vida vai te levar? Eu realmente fui, entreguei meu currículo, e aí me chamaram no meio do mestrado, em 2004, para fazer uma entrevista com a coordenadora. Eu fui uma menina ainda mesmo para fazer isso, e comecei ministrando a disciplina de metodologia científica, que é o que eu podia dar aula naquele dia. Ela colocou a disciplina na sexta-feira para eu poder ficar em Belo Horizonte e vir só na sexta-feira para dar aula aqui. É uma forma de eu começar. E aí depois peguei a disciplina de biomecânica, que eu amava por causa do Sérgio. Ela falou, você quer pegar mais uma disciplina? Eu acho que é sua cara. Eu falei, claro, e aí iam me dando os desafios, eu ia assumindo. Então, em 2004, eu comecei na docência também, assim, com 1 ano de formada, aqui em Divinópolis, e concluí o mestrado em 2005, e aí foi aquela coisa, agora eu preciso voltar para Divinópolis. Porque também uma coisa que aconteceu aí nesse período foi que eu me casei em 2003 e meu marido era daqui de Divinópolis. A gente ficou morando em cidades diferentes. E aí eu falei, agora eu preciso voltar e assumir esse papel agora de mulher casada, vou começar, né, minha vida. Não dá para eu ficar mais em Belo Horizonte. E eu não me esqueço, assim, que quem vem de Divinópolis de Belo Horizonte para Divinópolis, na cidade que é Itaúna, que é a última cidade antes de chegar aqui, e eu me recordo que quando chegou em Itaúna, eu disparei a chorar, assim, quando eu estava voltando para cá, que eu defendi o mestrado, e aí no caminho de volta com meu marido, eu segurei até aquele momento, e aí eu comecei a chorar, porque para mim eu estava dando um passo para trás na minha vida. Ao invés de eu ir para grandes centros, não, eu estava voltando para o interior de novo, né? E aí ele falou para mim, não, se você quiser, a gente vai para Belo Horizonte. Ele sempre me apoiou muito, não quero que você volte para Divinópolis com essa sensação de que você está dando um passo atrás. Eu falei, não, eu quero ainda tentar, eu quero ver como é que vai ser, mas assim, eu preciso chorar, eu preciso carregar isso para eu entender o que eu estou fazendo. E assim foi, eu fui começando na universidade, aí eu fui abraçando mais aqui, né, somente a docência mesmo, fui pegando mais disciplinas, eu fui me envolvendo com curso, eu sempre fui daquelas que me pediam para fazer X, eu fazia 3x, porque eu entendia que eu não precisava fazer só aquilo que me mandavam, eu queria mostrar mais trabalho. E aí o diretor da universidade começou a ficar, que menina é essa aí que estava começando? Eu comecei a oferecer ajuda para a coordenadora para montar o estágio do curso, porque não tinha estágio no curso. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia bacana, a gente fazer um rodízio entre as áreas, acho que não é legal o aluno ficar só nessa área, e fui trazendo, porque eu estava nova, né, assim, aquela coisa envolvida com tudo.
E aí o diretor também ficou assim, tipo, querendo me conhecer e foi apostando em mim e me chamou para ser coordenadora de estágio do curso. Por eu ter feito tudo isso voluntariamente, querendo ajudar o curso que eu estava trabalhando, ele me viu e falou: acho que ela dá certo para ser coordenadora de estágio. Virei, então, coordenadora de estágio no curso e tive muita dificuldade, sabe, Fulco e Bruno, no início, de ter respeito por parte dos alunos, porque eu era muito nova e, além disso, mulher, né? Então, assim, eu sofri muito nesse início para ter respeito, principalmente dos alunos homens. Eu já tive várias dificuldades, assim, de tentar impor respeito, e talvez isso me tornou um pouco essa mulher que algumas pessoas acham que eu sou fria ou que eu sou. A situação parece ser grossa, assim, eu sou direta para falar, sabe? Essa E parte eu é nem com acho imagino. que, mas assim, muitas vezes. Eu tenho medo, os alunos falam assim, eu tenho medo de falar com você. Eu falo, não, pelo contrário, eu sou uma mãezona, mas eu gosto de respeito, eu gosto Lógico. de, sabe assim, eu estabeleço esse distanciamento nisso, que eu acho que ele é importante. Existe uma Uhum. hierarquia dentro de sala de aula, né, Claro. gente? E, Uhum. e isso precisa ficar estabelecido desde o início, né? E por eu ter começado muito nova, eu precisei fazer isso, né? E então comecei assim no curso, fiz então, né? Fui, vamos falar assim, progredindo dentro da universidade. E aí, com isso, aquela vida de mãe mesmo virei. Então, aí, em 2007, eu tive meu primeiro filho. E Legal. aí, era sempre um sonho fazer doutorado, mas eu Uhum. vi que, pelas questões da minha vida, era ainda, né, assim, com filho ficava mais difícil eu ir para Belo Horizonte. E falei, agora é o momento de fazer isso, né, assim, de me dedicar a essa coisa que eu também queria ser mãe, eu queria ter filhos. E aí, sendo mãe, eu fui adiando esse sonho de fazer o doutorado. Mas, Sim. ao mesmo tempo, entendendo que aquele momento que eu voltei para Divinópolis, que eu chorei, foi a melhor coisa que eu fiz em termos de família, em termos de ser mãe. Uhum. Porque no interior, né? E Bruno, você está no interior, você sabe? Tem essa vantagem. Eu almoço em casa todos os dias com os meus filhos, Uhum. né? Minha irmã, que mora em Belo Horizonte, na capital, ela não consegue muitas vezes fazer isso. Não é assim, Bruno? Exato, exato, é isso mesmo. Eu levo minha filha para a escola de bicicleta, eu acho isso o máximo, todo dia. Que delícia. Exato. E aí, né, na grande capital, na capital é difícil de fazer isso. Uhum. Então, eu tenho coisas, por morar no interior, que eu vi assim, naquele momento que eu chorei, falei, gente, essa tinha que ser minha história. Minha vida só era possível eu ser o que eu sou hoje e fazer o que eu faço hoje, porque eu estou aqui em Divinópolis, né? E aí, então, tive o Matheus, mas o tempo inteiro eu me incomodava aquela coisa de ser só professora, porque os alunos têm muito isso. Como eu fui direto da graduação, Uhum. mestrado e uma formação só acadêmica, então, assim, minha prática clínica era nos estágios. E não é a Sim. mesma coisa, né, gente? Assim, vocês que estão sabem, não é a mesma coisa. Por Sim. mais que dê uma vivência clínica, é diferente do paciente que você avalia, que você estabelece a conduta, acompanha ele todos os dias naqueles atendimentos, aquilo que você planeja, programa, que você tem na teoria, às vezes, muitas vezes não dá certo e você vai modificando, é diferente. Uhum. Então, eu ficava sempre com aquela coisa me incomodando, assim, de ser só professora. Porque vocês já passaram, vocês já ficaram só em universidade? Já aconteceu isso? Não. Bruno não sei, mas Fiquei eu não. 3 anos, Uhum. só, entre aspas, só na universidade, né? Não Porque parece que é é? pouca demanda, né? Mas, nossa, Isso! mas eu compartilho essa dor também. A gente sofria, Você eu e entende, a minha né? esposa, né? A Marina, a gente estava na mesma universidade por um tempo, durante pelo menos 3 anos, a gente ficou Uhum, no mesmo local. E a gente sempre falava isso, falava, putz, tudo bem, a gente já atendia, né? A gente já tinha um período de prática e tal, uhum. quando a gente chegou na universidade, mas a gente falava, nossa, mas falta alguma coisa, né? Falta exemplo diferente, a minha vivência, né? Sim, Uhum. compartilhar essa dor aí. Não, e Eu tinha. hoje no fisioterapia, só aproveitando, né? Eu atendo ainda só uma manhã, que eu preservo essa única manhã que eu atendo, são 4 horários, Uhum. e hoje eu atendo pensando na aula.
Então, assim, hoje eu inverti algum processo, né? Porque eu atendia muito, e aí eu tive que começar a diminuir. O ideal mesmo, né? Por saúde até, era que eu não Aham. atendesse para dar conta de toda a demanda da empresa aqui, né? Mas a gente não consegue, a gente sempre está fazendo um pouco de tudo, né? Então a gente sempre tem essas loucuras. Isso, exatamente. E eu tinha, assim, me incomodava aquilo, eu falava, gente. E aí os pais do meu marido, do Lucas, eles tinham uma casa, moravam numa casa muito bacana. E toda vez que eu ia na casa, eu falava, nossa, isso aqui dava uma clínica de fisioterapia fantástica, sabe? Brincava assim com eles. E eles já querendo ir para uma casa um pouco menor, falaram um dia comigo, falaram, olha, você sempre ficou brincando isso, que aqui dava uma clínica bacana, que ela tinha um espaço no fundo e tudo. Se você quiser, a gente aluga a casa para você e você monta a clínica. E eu fiquei com aquilo na cabeça. O Lucas, meu marido, é muito assim, abraça as coisas demais. Ele é Lara, né? O futsal, os Lara, o Conheço bem futsal as sabe, peças. conhece os Lara, como é que é. E aí, então, eu falei assim, pensar, né, assim, isso. E aquilo me instigou. Eu falei assim, gente, será que é a hora de empreender, né, assim, de montar um serviço? E eu sabia que se fosse para montar um serviço, que não tinha aqui na cidade, aqui em Divinópolis, era um serviço especializado em fisioterapia esportiva. Isso não Uhum, tinha. E eu falei, eu vou juntar. O que foi o que eu sempre quis quando eu fui fazer fisioterapia, era por gostar de basquete, de esporte. No meu caso, era o uhum. basquete que eu praticava na minha adolescência. E também o meu amor para o esporte é interessante falar isso também, porque eu tenho a minha mãe, que é professora e sempre desse meio acadêmico, assim, tudo, que sempre me incentivou nisso. E meu pai estudou só até a sétima série, mas ao mesmo tempo era um cara que adorava esporte. Meu pai já foi vice-campeão brasileiro de peteca, que é um esporte tradicional em Minas, né? Assim, muito forte em Minas Gerais. Então, meu pai sempre levou a gente para o esporte e eu nunca entendi. Nós somos três mulheres na minha casa e a gente nunca teve essa coisa de que esporte é coisa para homem. Meu pai levava a gente no Mineirão para assistir Flamengo e Cruzeiro, porque ele era flamenguista. Então, a gente ia no Mineirão. Então, assim, sempre eu não sentia essas diferenças de que esporte era mulher tinha que fazer só dança, porque era muito, né, assim, balé, e que Uhum. homem é que fazia esporte. Eu fui para o basquete, que é um esporte extremamente, assim, não é um esporte que tradicionalmente a gente vê, né, via mulheres, principalmente aqui no interior. Então, meu pai me levou muito para esse lado. E aí, quando surgiu essa oportunidade da clínica, eu falei, gente, aqui em Divinópolis não tem nada voltado para isso. Inclusive, o Rodrigo Lara, né, que a gente brincou aqui, que é um irmão que eu tenho na fisioterapia, ele é formado pouco antes de mim. Ele sempre foi super bem conceituado na cidade. Todo mundo, quando pensava num profissional clínico, era o Rodrigo, assim, a grande Uhum. referente aqui, né? Foi um dos primeiros que começou já com de atendimento individual, só particular. Ele criou atendimento diferenciado. Então, assim, sempre admirei a forma como ele atendia. E ele era um que atendia esporte, era o único que tinha Uhum. essa vertente, mas ele era muito da traumatortopedia, da ortopedia, não voltado, não com serviço especificamente de esporte. E na época eu tinha duas alunas muito boas, que eram minhas monitoras, foram também bolsistas de iniciação científica minha. Eu falei com elas, olha, eu estou com essa ideia de montar, e eu estou querendo dar oportunidade com duas pessoas que eu acho que vale a pena apostar, que podem me ajudar nisso. Assim, eu via nelas muita organização, que eu queria montar um projeto mesmo de clínica. Eu não queria simplesmente abrir, eu queria abrir com um serviço bem estruturado, já um formulário de avaliação, o que a gente usar de avaliação, o que a gente adquirir de materiais que seria bom para fazer um serviço voltado para fisioterapia esportiva e tudo. E assim, enquanto a casa reformava para adaptar que meu sogro me cedeu, então meu Uhum. marido é engenheiro, então ele foi reformar a casa. Ele falou: não, pode deixar que o projeto, né, assim, eu vou cuidar dessa parte de torná-la apropriada para um serviço. E aí, então, ele foi organizar toda essa parte. Enquanto a reforma acontecia, eu tinha reuniões com elas, com as duas, a Naya e a Vanessa, falar, dar os créditos aqui Uhum. para elas que começaram comigo. A Naya e a Vanessa, a gente se reunia duas vezes por semana, assim, para poder montar o projeto mesmo da clínica, sabe? E tudo que a gente ia, como é que a gente ia começar, como é que a gente ia fazer tudo lá.
E assim, em 2009, eu montei a Sport Center, que era um serviço voltado que eu pensei, né, idealizei voltado para fisioterapia esportiva. Hoje a gente atende muito traumato-ortopedia, geriatria, tem um serviço de pilates lá dentro também, de reabilitação funcional, ele não é só com isso. Uhum. Mas em função de querer montar uma clínica de fisioterapia esportiva, eu falei assim, mas como que eu sou fisioterapeuta esportiva? E na época estava Natália e Luciana, assim, são minhas contemporâneas de faculdade, a Natália Uhum. Bittencourt e a Luciana, e elas eu vi envolvida com Sonaf, eu falei, gente, acho que eu preciso ir para esse negócio dessa Sonaf aqui, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Como é que faço para entrar? Entrei em contato com a Natália, na época precisava, não era prova com COFITO, era prova que a Sonaf fazia, não era uma especialidade reconhecida pelo COFITO. Ela falou, a prova acontece nas jornadas ou no congresso, e aí ela ia acontecer, então, em 2010, a prova dentro da jornada da mineira de fisioterapia esportiva, e aí precisava de uma carta de apresentação, foi até a Natália que fez uma carta de apresentação para mim, para poder Que entrar legal. na Sonaf. Então, tô chique, tá vendo? Tem carta de apresentação da Da Sonaf, Natália. dada Natália Bittencourt, tá? A Nath e a Lu já eram, elas são das primeiras sócias aí que tem. E eu falei, acho que essa que tem que ser a pegada aqui. As duas não Uhum. podiam fazer isso ainda, porque elas eram recém-formadas, não podiam entrar na Sonaf. E aí, só que nesse ano de 2009, que eu monto a clínica em julho de 2009, em novembro eu me descubro grávida do meu segundo filho. Eu já tinha Matheus, grávida do segundo filho. Aí eu falei assim, nossa, como é que vai ser, né? Agora, com 2 Uhum. filhos, clínica. E aí eu continuei atendendo normalmente. Para vocês terem ideia, no dia que o Pedro nasceu, em agosto de 2010, e eu fui na clínica do Rodrigo, porque o Rodrigo se dispôs a me ajudar a atender alguns pacientes para mim. Ele não atendia na minha Uhum. clínica, mas ele era tão assim, parceiro, falou: Cissa, pode deixar esses pacientes mais difíceis, que eu estava começando a clínica. Eu falei, gente, se eu agora perder o que eu Uhum. comecei, né, assim, começando a ter um nome, as meninas ainda muito cruas, porque elas estavam recém-formadas, a cara de menina, porque o paciente tem muito isso, né, de olhar assim, mulher, muita cara de menina, gente, Uhum. muito difícil do paciente, Com e certeza. ainda para pagar particular, eu vou pagar Uhum. uma prestação particular? Não dá. Aí o Rodrigo falou, não, pode deixar, que eu vou te ajudar, e todos os pacientes, se quiser, eu passo para você. E aí eu estava com o parto do Pedro marcado para no dia 10, dia 10 de agosto, que era uma terça-feira. Eu Uhum. fui na clínica do Rodrigo na sexta-feira à noite, e para passar os pacientes para ele, que eu já sabia que na outra semana eu já não ia conseguir atender, 39 semanas aí. E durante essa minha conversa com o Rodrigo, eu comecei a sentir as contrações, mas eu não tinha nem ideia de que era isso, porque no meu outro primeiro filho, eu marquei cesárea, não entrei em trabalho de parto. E eu tô Uhum. lá conversando com o Rodrigo e senti umas pontadas de gente, o que será que é isso que está acontecendo? Eu tenho Fui certeza falar que com a Clara minha também não sabia o que estava acontecendo. nem ideia, menos ainda o Rodrigo, menos ainda o Rodrigo, né? E aí, então, saí de lá, fui para casa e falei com meu marido, falei, eu tô sentindo uns negócios esquisitos, tudo assim, umas dores. Ele falou, pode ligar para a médica, né? E aí eu acabei tendo, assim, eu estava entrando no trabalho de parto, quando liguei para a médica, expliquei o que eu estava sentindo, tive um pequeno sangramento. Ela falou, bem, pode ir para o hospital que você está entrando em trabalho de parto. E assim, eu tive o meu segundo filho, trabalhando Uhum. eu falo, trabalhei exatamente até o último dia. Tive o Pedro de madrugada, ele nasceu 1 hora da manhã. E aí fiquei com aquela coisa, com clínica e agora 2 filhos pequenos, um de 3 e um recém-nascido. Só que Uhum. no mês seguinte, era essa jornada de fisioterapia esportiva da Sonaf, era onde eu Uhum. tinha que fazer a prova. Se eu quisesse Sim. ser mesmo, eu falei, o que eu faço agora, né? Com o filho de 1 mês. Falei, eu vou. Falei com a minha mãe, falei, mãe, você olha o Pedro para mim, que era o pequenininho, e o Matheus, eu vou lá fazer essa prova e volto. Deixei leite, essas coisas todas que são dificuldades de quem é mãe. E Exato. imagina a cabeça de fazer uma prova de título, A concentração zero, né? concentração, tô vendo todo esse turbilhão aí. Mas graças a Deus passei e aí me tornei sócia da Sonaf.
Acabou que o meu título saiu em 2011, que a prova foi no final de 2010, 2011. Então, eu sou sócia da Sonaf. Isso tudo é para eu contar que eu sou sócia da Sonaf desde 2011. Uhum. Então, e atualmente estou como vice-presidente nessa gestão agora, né, do Rodrigo Oliveira, que é o presidente. Então, isso também hoje, né, é uma das minhas atribuições nessa gestão 2022 e 2023, junto com ele, Kaká, né, tem um Uhum. grupo muito bacana aí que a gente está conduzindo a Sonaf nesses 2 anos. E aí eu só tive, então, os dois, o Pedro e o Matheus, e para mim ali estava encerrado, né, com 2 filhos. Mas ficou, aí vou te falar, ficou muito difícil ser professora, ter clínica, 2 filhos, não ficou fácil. Aí um dia eu falei assim, olha, eu acho que eu vou pedir uma licença sem vencimento da universidade, Uhum. porque a clínica eu não podia, eu tinha que fechar, eu Uhum. falei, não dá para eu fazer isso. Eu quero ainda, né, se talvez seja um momento. A universidade eu posso, então, pedir uma licença sem vencimento, pelas dificuldades, assim, eu falei, vou ficar um ano para eu pelo menos ter só a clínica e os meninos. Mas aí, nesse tempo que eu pedi a licença sem vencimento, eu me descubro grávida da minha terceira, né? E que foi um presente. Então, você imagina, que loucura isso, né? Eu falei, Sim. como é que eu vou falar na faculdade? Eu peço licença sem vencimento, porque eu estou apertada, assim, muito difícil de conciliar tudo. E aí, arruma do menino. Como assim? Sem contar que ter 3 hoje, né, gente, é muito. É Todo mundo raro, pensa, já é não, raro. você tem uma, né, Bruno? E acho difícil, né? Tenho uma e acho, eu estava te falando um pouquinho antes, já fico pensando, quebrando a cabeça para conseguir organizar a semana, como é que vai ser? Imagina, 3. Pois é, então assim, não era Mas o assim, número meu ideal para Deus, mim de filhos são 4. Eu ai, queria ter 4. A Marina quem não está sabe? perto, mas quem sabe 4. Eu tenho As coisas é certeza que bom ela deve contar achar isso também, uma loucura. Bruno. É verdade. Então foi isso, assim, e aí foi um presente, porque eu tinha, né, 2 meninos, quando descobri que estava grávida de uma menina, que é a Júlia, e eu Uhum. falo que foi um presente, porque acontece um evento que, assim, marcou a minha vida, porque faltando um mês para a Júlia nascer, eu perdi meu pai, uma morte súbita jogando Uhum. peteca, sabe? Então, assim, meu pai morreu em quadra mesmo, e foi extremamente pesado, assim, então eu sempre tive muito amor pro esporte, mas, assim, nunca imaginava que eu ia perder, né, meu pai pelo esporte, mas meu pai era tão apaixonado pelo esporte que eu acho que ele só poderia morrer mesmo, Uhum. praticando, fazendo aquilo que ele mais amava, sabe? Então, mas foi muito pesado aquilo, mas ao mesmo tempo eu entendi naquele momento que a Júlia era também uma forma de trazer para minha família, né? A gente estava muito, muito triste, assim, porque imagina, um dia você acorda, tá todo normal no seu dia, eu fui atender e de repente, à noite falam que seu pai tinha falecido em quadra. E aí, um mês depois, a gente estava novamente celebrando uma vida, que era Uhum. a Júlia. Então, isso foi um presente, mas esse tempo todo, por causa dos 3 filhos, eu fui adiando esse desejo de fazer o doutorado, que eu sabia que eu Uhum. queria fazer. Mas também achava que o Sérgio nunca ia me aceitar como aluno de doutorado dele, com 3 filhos. Ele falou assim: tá doida, como é que você vai fazer morando em outra cidade e tudo? Mas aí o Sérgio e a Marisa, que é a esposa dele, foram meus padrinhos de casamento. Então eu chamei os dois para. Meu marido um dia falou assim: olha, vamos chamar o Sérgio e a Marisa para vir aqui, conhecer a nossa família, conhecer a gente. A gente já estava casado há muito tempo, assim. É mesmo, né? Então eu convidei a Marisa e o Sérgio para virem aqui. E eles vieram para conhecer a minha casa, ter essa proximidade, porque deixou de ser uma relação só também ali acadêmica, por eles terem sido nossos padrinhos de casamento. E aí, quando ele veio aqui, eu brinquei, eu falei, assim, eu estou doida para voltar, mas assim, eu sei que você não vai me aceitar com 3 filhos. Ela falou, por que não, Cecília? Você tem que dar conta das suas coisas. Como eu já te conheço, eu sei que você é muito responsável com as suas coisas e tudo, só que os seus créditos do mestrado acabou, você tem que fazer os 36 créditos. Então, você tem que pensar se você tem perna para isso, né? Assim, como é que vai ser? Não, isso eu faço, só que eu vou ter que fazer minha coleta de dados em Divinópolis, um trabalho que Uhum. seja factível para mim morando em Divinópolis, porque ir para Belo Horizonte, isso para mim não tinha jeito. E assim,
me fez, né? Assim, eu fiz o processo novamente para entrar no doutorado, e em 2015 eu entrei no doutorado com o Sérgio, fiz até 2019, defendi em 2019, e aí, com isso, assim, eu falo que hoje que eu concluí meu ciclo acadêmico aí, conciliando ainda com a clínica, que eu continuo, né, se mexendo com a clínica. Estou na universidade, depois ela estadualizou, essa universidade que eu comecei, ela passou a ser uma universidade do estado de Minas Gerais, e também, durante um tempo, eu coordenei um outro curso de fisioterapia aqui, porque você falou, Bruno, Uhum, que acho que aí tem muitos cursos na cidade de Itapetininga, né? Aqui em uhum, Divinópolis também são 4 cursos de fisioterapia na uhum, cidade, né? Então, aqui eu também mas hoje eu trabalho só na Universidade na UENG, onde eu leciono a disciplina de fisioterapia esportiva e traumato-ortopedia, e o estágio é supervisionado. Então, é na minha clínica que né, vamos falar assim, que eu atuo como fisioterapeuta esportiva. Eu não tenho essa vivência no esporte de alto rendimento, a não ser eventos que a gente vai, às vezes, assim, já fiz, às vezes, avaliação de seleção infanto-juvenil de handball, mas vinculado à uhum, liga acadêmica que a gente tem aqui, mas não em seleções, clubes, eu não tenho essa vivência. Minha uhum. vivência na física esportiva em ambiente clínico, assim, com praticantes de atividade esportiva, atividade física, esporte amador, esporte recreacional, e não o esporte profissional. Desculpa se eu me alonguei, mas acho que eu me Não, que empolguei isso. Eu vou aproveitar, diretamente. Cecília, e eu vou quebrar o protocolo aqui, eu vou deixar o assunto do teste funcional para outro dia. Eu acho que tem tanta coisa bacana. Boa, De boa. verdade, né? Eu gosto dessas coisas assim de escutando a sua história, né? E eu acho que principalmente, me perdoe a falta agora de educação, você fez o doutorado com que idade, né? Em 2015, você fez uma idade que você tinha quantos anos, perdão? Em 2015 eu estava com 36 anos quando eu entrei. Perfeito. Porque eu acho que isso é muito bacana, não importa para os dois sexos, gêneros, né? No sentido Uhum, de ter uma dificuldade de começar o doutorado mais tarde, né? Aquela questão, não estou mais na uhum, idade, não sei o quê, e principalmente acho que para a mulher. Então, nessas horas, né? Primeiro, extremamente bacana do Sérgio te acolher novamente, né? Então, você estava já fazendo a sua história em diversos aspectos, e fazer um doutorado e realmente dar conta, né, de 3 filhos, o doutorado é o quarto filho, né, a gente pode falar, né, porque é é um parto de 4 anos, né, uhum. é uma situação muito complexa. E olhando aqui, né, na PubMed, seu nome, tem muita pesquisa muito bacana. E aí eu falei, deixa eu aproveitar e deixa eu postar esse negócio aqui, né, e aí eu queria até aproveitar e falar, você falasse um pouquinho do que foi sua tese, e eu acho que mais importante do que a tese, qual que é essa diferença de você ser uma acadêmica, né, de mestrado naquele tempo e de agora, que eu acho que com certeza tem uma maturidade, tem um olhar, tem Uhum. diversos aspectos que mudam totalmente, né? Então, eu acho que tem nuances aí sobre a vida de doutoranda. Acho que em relação à temática sempre é importante, mas é mais importante, acho que é as competências, todo o processo, a condução da pesquisa, né? Você quer complementar alguma coisa, Bruno? É, nem é complementar, na verdade, mas é que acho que a história foi tão rica, né? Uhum. E eu fiquei pensando em algumas coisas, assim. Recentemente eu li aquele livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, né? Sim, sim. E agora eu estou me sentindo Rafa aqui, lendo coisas de empreendedorismo. Mas aí, dentro da fala da Cecília, acho que tem várias vezes isso, né? Poxa, o lance de voltar para casa, achei muito emblemático. Uhum. Você tinha tudo para desistir de fazer a prova, né? Quando você foi fazer a prova do SONAF, e depois você começou a pensar em se especializar na fisioterapia esportiva por conta da sua clínica, Uhum. só que você levou isso para outro patamar, né? Porque daí agora, por exemplo, você é vice-presidente da Uhum. SONAF, né? E assim, você começou como um negócio, como um plano de Uhum. carreira, vamos dizer assim, dentro da sua clínica, Isso. né? E como as coisas vão mudando, né? E uma super história também de empreendedorismo, né? Sim, total, Agora a total. gente chama o Hélio também, né, que tem um outro podcast para falar de empreendedorismo. É muito isso, né? Você foi, já deu uma consultoria aqui para quem está começando, para quem está pensando em começar. E eu me identifico muito, assim, o fato de estar numa cidade menor, uma cidade de interior, Uhum. né? Você abre mão de algumas coisas,
pensando dentro da clínica mesmo, né? Isso. Porque, assim, é muito difícil a gente conseguir atuar só com atletas, por exemplo, mesmo que Uhum. sejam amadores, né? Mas é possível também, né? É Uhum. possível a gente conseguir fazer isso. A gente não precisa estar em Belo Horizonte, em São Paulo, para a gente desenvolver esse lado, é, mesmo que Aham. seja da fisioterapia esportiva e atividade física, né? Uhum. Com Isso. certeza. Não, vocês tocaram assim, né? Desculpa se eu acabei me alongando, mas é porque Não, foi vindo essas coisas que as eu acho que histórias foram são. legais, por isso que a gente continuou nelas, senão a gente teria saído, né? Porque foi exatamente isso. Por você ver, eu fiz um mestrado imatura, completamente imatura, porque eu saí da graduação e entrei no mestrado numa outra realidade, que eu era bolsista na época e me dedicava exclusivamente ao programa de mestrado. Eu tinha só essa aula que eu falei para vocês, que no meio do mestrado me contrataram para ser professora aqui em Divinópolis, na sexta-feira, super tranquilo, ainda mais metodologia científica, para quem está fazendo mestrado, era super tranquilo para mim, entendeu? Sim. Então, era uma outra realidade. E aí eu defendi o mestrado, então, em 2005, eu pego em 2015, 10 anos depois, com toda uma história aí, né, com toda uma bagagem que eu tenho, e vou pro doutorado. E lá eu era das mais velhas, das mais maduras, vamos falar, das mais maduras dentro da sala. E eu entendi, assim, era tão difícil para eu estar lá, que assim, eu aproveitava ao máximo o tempo, sabe? Eu tinha que fazer os 36 créditos, eu tinha que fazer Uhum. inúmeras disciplinas para isso. Então, teve uma época que eu dormia em Belo Horizonte, na casa da minha irmã, que eu tenho sorte de ter minha irmã que mora em Belo Horizonte, e o Lucas ficava aqui, gente, com 3 crianças pequenas, para Uhum. levar e buscar na escola, dar janta, banho. É, foi super pesado para ele também. Então, quando você falou isso de doutorado, né, com 3 filhos, é também sobreviver a um casamento com isso. Não é fácil, assim. A Sim. pessoa que está com você, ela tem que, desde o início, topar essa aventura com você e entender que para ele foi muito difícil, né? Então eu brincava, meu casamento sobreviveu ao doutorado, graças a Deus, assim. Eu Uhum. não queria também ser uma pessoa realizada profissionalmente, academicamente, ser um baita pesquisador, ter um monte de artigo lá com meu nome, mas ser uma pessoa infeliz do meu lado Uhum. pessoal, entendeu? Que eu tivesse que abrir mão do meu casamento, né? Para os meus filhos isso seria muito sofrido. E só não foi muito sofrido para os meus filhos porque ele segurou muito toda a situação. Mas para vocês terem ideia, eu moro numa casa que na época eu tive que mudar para um apartamento para ficar no prédio da minha mãe, para minha mãe me Uhum. ajudar nesse suporte, entendeu? Assim, você vê tanto de coisa que eu tive que abrir mão mesmo, Sim. entendendo que aquilo era importante para mim, porque na universidade começou a fazer diferença também. Então, assim, eu tinha esse desejo, esse sonho de ser doutora. Eu me imaginava desde menina aquela coisa assim. Eu nunca pus o meu jaleco doutora Cecília Ferreira de Aquino, mesmo podendo, como fisioterapeuta, me intitular doutora. Eu falei, só vou colocar o dia que eu tiver o meu doutorado, porque assim, isso era uma coisa minha mesmo, sabe? Disso. Uhum. E aí eu tinha esse sonho, mas ao mesmo tempo na universidade eu comecei a orientar mestrados profissionais, mas o meu nome só aparecia nos bastidores. Eu sabia Uhum. orientar, eu mas eu não podia aparecer porque eu não tinha o título de doutora, né? Então não era só a questão da remuneração e tudo. Então eu precisava fazer e o Sérgio falou assim, não, você tem que cumprir suas coisas. Essa que é a questão. Não vou também fazer nada diferente para você. Se você achar que você Uhum. consegue, ok. Então, eu saía daqui de Divinópolis, eu acordava 5 horas da manhã para sair daqui às 6, chegava lá, assistia a aula às 8, ficava lá até 5, 6 horas, voltava num trânsito para Divinópolis, e chegava aqui, eu ia olhar dever dos meus filhos, porque eu queria estar presente ainda Sim. na vida deles, entendeu? Assim, aí teve essa época que eu ainda dormia em Belo Horizonte, então Uhum. foi bem complicado, mas isso foi legal, sabe? Quando você coloca assim, eu percebo uma diferença da Uhum. Cecília mestranda e da Cecília doutoranda, assim, Sim. que é possível fazer, mas por muito tempo eu pensei, será que eu já não estou velha para fazer isso? Mas não, foi ótimo eu ter feito com essa idade, porque o meu trabalho de doutorado foi em cima da minha vivência, do que me incomodava na minha prática clínica, Perfeito. de ver esses pacientes recebendo alta liberado para retornar para o esporte,
depois de uma reconstrução de LCA, sem qualquer Uhum. critério, Sim. simplesmente, mas deu 6 meses, aí depois mudou para 9 meses, agora todo mundo deu 9 meses, pode voltar, sem nenhuma avaliação, sem nenhum critério, e aquilo começou a me incomodar e me instigar para fazer esse trabalho, sabe? Que o Sérgio me apoiou de fazer isso. Então Uhum. foi isso, não sei se te respondi assim, se eu trouxe o que você Sim, sim. estava É que pretendendo eu aí. acho legal entender bem essas diferenças, né? Porque realmente eu acho que isso é um ponto bacana, né? No final, muita gente quer fazer o mestrado e doutorado direto, eles acham Uhum, que são alguns fluxos naturais, né, do que vai acontecendo. Eu defendo o meu doutorado ano que vem, assim, eu atrasei de propósito algumas coisas, e às vezes você fica pensando, né, nossa, eu já poderia ser doutor, mas uhum, como eu estou usando agora é de uma forma totalmente diferente, né, e tudo tem muito a ver com a empresa, então, assim, são vários contextos que vão te puxando para você ser diferente, e a gente espera ser o mais maduro do momento. Né? isso, Com certeza, exato, daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar que realmente que não foi o melhor, né? Poderia ser melhor, mas que bom, o ideal é isso. Quer dizer que você também andou, né? Então, se você uhum, acha que é melhor, quer dizer que você andou. Eu sempre dou aula em qualquer lugar, eu falo assim, gente, eu quero que daqui 5 anos eu me desmistifique do que eu falei, porque quer dizer que a gente andou, evoluiu, né? Que eu acho que isso é importante. Então, eu vou aprofundar até seu tema, que eu achei extremamente bacana, que você fez um survey, né, com a questão dos brasileiros em relação ao retorno esportivo, que é uma temática que a gente já discutiu com o Gustavo, uhum, mas é um tema extremamente difícil, né? Vai ter um pouquinho é, então, do tema que a gente está falando, né? Porque por muito uhum, tempo a gente achou que era exclusivamente essa coisa de simetria, né? Os testes funcionais, e o estado isso. da arte da parte de retorno esportivo era totalmente complexo. E aí, como você se aprofundou nisso bastante, né? Que você olhou de maduro, né? Qual que era essa sua dor do início dessa pesquisa e o que foi mudando conforme você foi estudando, né? Então, é um estudo super bacana. Pode falar, por favor. Na verdade, assim, essa questão do, do survey veio ao longo do processo. Eu comecei com a ideia de fazer Uhum, uma CART que tinha sido já utilizado, aquela análise CART nos estudos da Natália, da Luciana, as duas estavam sim. saindo do doutorado quando eu entrei, e aí só precisava de um tamanho amostral grande para poder fazer isso. Só Uhum, que aqui na época eu fiz parcerias com os ortopedistas para poder me indicar os pacientes com reconstrução de LCA, que eu queria acompanhá-los ao longo do tempo, desde do momento em que eles faziam a cirurgia, e acompanhá-los até o momento do retorno ao esporte, para poder ver também qual que era essa mudança que tinha nesses parâmetros físicos e funcionais, porque eu também queria, para mostrar, não ficar só em parâmetro físico, que é o que normalmente se fica muito, né? Só força de quadríceps, ADM, presença ou não de edema, dor, mas entrar também com a parte dos critérios funcionais também. E na época estava crescendo muito a questão que eu vi que o Nakaoka também colocou no podcast dele, a questão da prontidão psicológica, né? Foi algo que isso foi algo que eu fui também, assim, foi algo que foi durante esses meus estudos que eu fui vendo, assim, olha, isso aqui não tem como mais ficar de fora, né? Mesmo a gente reconhecendo que talvez não sejamos nós que iremos intervir nisso diretamente, mas talvez a gente não prejudicar já está muito bom, porque às vezes a gente aqui coloca medo no paciente, né? Nós é que criamos nele muitas vezes isso. Então, o Sérgio pegou e me jogou essa pergunta, mas você está tudo baseado no que você acha que os médicos e os fisioterapeutas não têm critérios, uhum, ninguém faz uma avaliação, mas será que realmente... Tudo indicava que não, que a gente via isso, mas a gente não tem nada disso documentado. E junto com isso veio também um estudo que estava sendo feito isso lá nos Estados Unidos, então tem um da Associação, né, de Fisioterapeutas Americanos, eles uhum. fizeram um survey lá também, teve um survey feito também na Austrália, e aí ele falou assim, vamos fazer aqui no Brasil para a gente ver a nossa realidade. Que eu até, igual você falou, a gente faria diferente, talvez eu teria dado com um casinho clínico para... Porque tem Uhum. hora que é difícil falar que critério você usa, é o que você falou, é complexo É, demais o processo, né? Não é só escolher esse ou esse teste, essa ou essa medida, esse questionário,
interfere em inúmeras variáveis aí. Então, talvez eu teria feito diferente, talvez alguns tenham tido dificuldade de responder o survey na época, porque ele não foi contextualizado dentro de um caso clínico que eu tenho visto que hoje alguns têm feito nesse sentido. Mas me assustou ver como que é muito baixo o número de fisioterapeutas brasileiros que exatamente usam principalmente essa questão do uso de questionários funcionais, que entra um pouquinho na temática que eu gostaria muito de abordar, e que é uma bandeira que eu defendo muito na aula que eu dou na UFMG, nessa disciplina que eu trabalho lá. E aí também essa questão da prontidão psicológica, que era algo, mas que estava novo. Então, talvez era falta um pouco de atualização. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que aqueles que eram especialistas em fisioterapia esportiva, a gente tinha uma parte da amostra que eram especialistas da SONAF, houve uma maior frequência, né, de assinalar esses critérios preconizados na literatura entre os especialistas, ou seja, ali talvez a informação ela é melhor difundida, ou eles estão mais atualizados. Então, assim, eu acho que a gente tem que defender, sim, essa questão de ser especialista né, buscar se associar a uma sociedade científica, independente da área que você, se é na neuro, você ir para a Brafim, né, se é na traumato-ortopedia, você ir para a Brafito, fazer a prova. Eu acho que isso é extremamente... A fisioterapia tem que caminhar para isso, no meu ponto de vista, né? E aí, então, isso também chamou atenção em relação a isso. Assim, eu acho que isso mostra a importância das especialidades, que parece que a gente tem e é importante do próprio paciente querer procurar esses especialistas, que eu acho que hoje ainda a população não entende isso. Não sei se vocês compartilham dessa minha ideia. Eu acho que ainda a população não entendeu a importância. Sim, com certeza. Eu acho que, no geral, né, a população ainda está entendendo até o papel da fisioterapia em diversas situações, né? Acho que melhorou muito em diversos aspectos, e eu acho que vem muito dessa forma de qual contexto que esse paciente está, de como que ele faz a própria busca, né? Como que ele busca a informação dele, se ele, como que ele confia no profissional. Hoje a gente está no mundo das redes sociais, né? Então, eles confiam muito mais no Instagram do cara do que em vários outros aspectos. E eu acho que aí tem várias situações aí que são bem tristes, assim, de chamar o que a gente chama de especialistas, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada e evoluída para realmente fazer jus de todo mundo que a gente está chamando de especialista para estar numa mesma página. Acho que isso é um dos principais papéis de todo esse processo da SONAF, das associações da Brafito, né? E eu acho que isso vai elevando a média para cima, né? Então, acho que o processo de elevar a média para cima e você ter critérios mínimos, né, e muito esclarecidos é a grande questão, né? E é muito difícil porque às vezes tem que criar alguns pontos que não são claros. É mais ou menos o que você falou. LCA, eu sempre brinco, LCA, dor lombar, são aqueles estudos que você coloca na PubMed, é muito paper. E aí você fala assim, qual que eu vou ler? Revisão sistemática, legal. Quantas revisões sistemáticas tem de cada tema? Qual que é a melhor revisão? E aí você começa a tentar realmente a separar a boa ciência da ciência mal feita, né? Isso acaba gerando uma grande complexidade. E aí, aproveitando até esse ponto, né, essa inflexão assim, como que você vê essa evolução da ciência e fisioterapia esportiva? Então, acho que em toda a sua jornada, né, Cecília, você falou assim, como que eu faço para ser especialista, né? Então, você veio um pouco de fora, você não estudou necessariamente esporte no mestrado, pelo que eu entendi. Não, E como que você enxerga essa evolução científica dentro da fisioterapia esportiva, né? Então, acho que isso é bacana, falar de uma perspectiva de quem foi acompanhando pelo longo do tempo. Na verdade, no meu mestrado, eu fiz um estudo que eu fiquei super feliz que um dia o Robert Leipzig citou meu trabalho de mestrado, porque eu comparei o alongamento muscular com fortalecimento em posição alongada. Assim. Tem uma aplicabilidade na área do esporte, porque isso também era algo que me incomodava, essa Sim, questão do legal. alongamento, quais são os efeitos do alongamento. Então, assim, foi bem legal esse trabalho, eu fiz um ensaio clínico aleatório, mas na época, assim, com tamanho amostral de 15 em cada grupo, hoje talvez eu nem publicaria, mas assim, foi legal porque teria uma aplicabilidade também na área do esporte também, voltado para... Mas ele acabou indo muito para esse pessoal dos grupos de fáscia, citam esse meu trabalho. Mas aí, assim, se a gente for olhar, né, porque como eu tenho 20 anos de formada, né, então acaba que eu
vive muito mesmo essa mudança na fisioterapia esportiva, né, em termos de ciência e tudo. E a gente não pode deixar de falar que eu acho que, por exemplo, o trabalho da Natália, né, de complexidade, ele é um marco mesmo dentro da ciência na área esportiva, mas a gente vê, né, muito que ela saiu, né, daquela coisa de tudo muito baseado na eu faço assim na minha prática, é assim dá certo, e a gente hoje tem muito mais evidência científica. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto chega em todo mundo, sabe? Essa que eu acho que é o grande problema ainda, né? A gente tem muita evidência, e aí eu concordo com o que você falou, se você pegar no esporte, então, é LCA, igual você falou de dor lombar. E aí o que me preocupa, agora você vê, o que mais tem estudos é critérios de retorno ao esporte, de avaliação, de testes funcionais que você vai usar em LCA, e a gente continua não sabendo. Você vê, no meu estudo, você vê, a gente tem menos de 10% dos fisioterapeutas usando os critérios de retorno ao esporte, menos de 20% usa questionários funcionais, muito se baseia apenas ainda no tempo, e nós estamos falando daquilo que é mais pesquisado dentro da área esportiva, que é reconstrução de LCA, né? Lesão de LCA. Se a gente vai para outros que são muito prevalentes também, entorse de tornozelo, lesão muscular, aí a gente cai um pouquinho, tem ainda muita coisa, mas você não pega tão bonitinho, tão, né, assim, com tanta robustez de evidência, igual você consegue para LCA, e mesmo assim a gente continua errando. O que falar das outras condições clínicas que a gente lida no esporte? Então, eu ainda vejo que a gente tem muito, muito para avançar ainda, e aí a gente precisa mesmo de boas pesquisas, né? De gente disposta aí a estudar, a investigar, porque ainda precisamos caminhar muito em relação às evidências que a gente, né, das nossas ações mesmo, da nossa prática, e aí também trazer isso tudo para a nossa prática clínica, né? Que não adianta também os estudos não terem as suas aplicabilidades, né? Porque esse trabalho da Natália ele é muito mais para mudar conceitualmente o que a gente faz do que propriamente algo que a gente leva para a nossa realidade, né? Não sei se foi no que eu estava perguntando aí, se era isso que você estava querendo trazer para discutir. Eu acho que é uma grande questão, né? Porque teve um afastamento realmente do clínico e do pesquisador, né? Quando a gente começa a entender um pouco mais separado onde cada coisa está contribuindo, ele facilita essa união, né? Então, acho que a gente precisa, né, das pessoas que estão dos dois lados, né? E eu acho que eu falo um pouco muito da minha geração, onde é aquela geração que também fez de tudo um pouquinho, pesquisou um pouco, foi clínico e não sei o quê, e junta as duas coisas e faz na internet. Então, assim, são coisas que se juntam e facilitam uma conversa mais uniforme, né? Que eu acho extremamente importante. Eu acho que ainda tem seus atritos, ainda tem aquelas falas que afastam, mas o esforço está acontecendo. Aí, a consequência, ela vai vindo com o tempo, né? Pode falar, Brunão. Eu acho que só o problema é que a gente precisa furar a bolha, né? Talvez a gente consiga falar muito bem para os nossos, né? Para os que já estão nessa mesma vibe, nesse mesmo fluxo de pensamento, e a gente tem que conseguir romper isso aí. E uma das formas que eu vejo como melhores para a gente conseguir fazer esse rompimento é justamente fazer o que a Cecília faz. Ela consegue aliar tudo, né? Consegue se envolver com pesquisas, consegue se envolver com clínica, tá na docência, e a gente eu sempre escutei isso, eu mesmo já devo ter falado isso várias vezes. Não, eu não vou fazer doutorado porque eu não quero ser pesquisador, eu não quero ser professor universitário, né? E não é por aí, talvez seja exatamente o contrário, a gente pensar em continuar fazendo mestrado, doutorado, com certeza vai mudar muito a nossa visão e a nossa prática clínica também. Então, uma coisa não necessariamente precisa excluir a outra, né? A gente tem que realmente agrupar todas essas informações aí. Total. E eu acho que é muito importante ressaltar, né, que isso é uma particularidade do Brasil, tá, gente? Então, assim, o Brasil tem mais essa coisa de estar tudo junto e misturado, o pesquisador, o clínico, lá fora, literalmente por profissão. Não é uma questão só de ego e vaidade, né? Mas a pessoa termina o doutorado, ela pode ser só professor ou só pesquisador. Eles não pensam sempre em unir as duas áreas, como aqui no Brasil acaba acontecendo.
né? Uhum. Conversando com o Zambelli também semana passada, estava falando um pouco dessas situações, né? Como a gente volta de um doutorado, no caso dele de fora, vem para o Brasil e vem num modus operandi diferente, né? E você tem que ir para outros caminhos, né? Aqui, porque não é para fazer uma coisa só, né? Então você passa de um tempo que você está exclusivamente fazendo uma função, você ficou bom naquilo, para começar a fazer outra, né? E isso eu repito em várias situações. A gente se prepara para uma e ganha a função de outras coisas, né, para tomar o dia inteiro, assim, né? Então, Aqui a gente, como físio, a gente nem consegue ser só pesquisador, por exemplo, né? Que é exato, essa linha que você exato. está Muito falando, né? complexo. Então, É, isso são várias questões que eu acho que são culturais do Brasil. É muito bom o pessoal escutar daqui a realidade de fora, que é totalmente diferente, né? Ter essa migração. Até por isso que a gente trouxe, né, o podcast com o Bruno, que a gente traz as pessoas de fora, internacionais, para contar o dia a dia deles, que eu acho que também tem grandes particularidades e aprendizados, né? Gente, a gente está indo para os momentos finais aqui. Cecília, queria que você fechasse o episódio, acho que queria que você falasse um pouquinho, assim, principalmente, né, vendo com toda a sua trajetória, que mensagem que você pode deixar para as fisioterapeutas esportivas, assonafianas e quem quer vir ser, acho que isso é muito importante aí, e até representando a SONAF, né, você como vice-presidente, o que vocês esperam realmente contribuir nesse tempo, né? Rodrigo já passou aqui e falou algumas coisinhas legais, mas acho que é bacana escutar de ti aí todos esses projetos, intenções, intuições, e qualquer coisa pessoal também fique super à vontade. Tá ótimo. Ô, gente, obrigada. Desculpa se tiver ido para outro caminho. Que A gente foi aqui com uma isso! conversa muito, muito fácil, assim. Eu me senti super à vontade. Agradeço vocês assim por isso. O que eu deixaria aqui, né, como mensagem final, eu acho que é a gente perceber que para se alcançar os objetivos que a gente estabelece, né, os sonhos que a gente tem, nunca vai ser um caminho fácil, né? A gente tem que sempre procurar superar os desafios, ter coragem para enfrentá-los e procurar sempre se capacitar. A gente tem que buscar excelência em tudo que faz. E aí é importante só deixar claro que excelência não tem gênero, que é uma frase que a gente usa lá nas sonofianas, né? Excelência não tem gênero. A área esportiva, ela é para seja para homens ou para mulheres, e vamos ter mais dificuldades. Nós, mulheres, vamos enfrentar mais dificuldades. Talvez você deve ter percebido algumas das dificuldades que eu enfrentei sem ser, né, sem trabalhar no esporte de alto rendimento, que eu consigo organizar meus horários, sabe? Para quem é mãe, ainda viajar com a equipe, né? Quando você tem família, e isso é realmente mais fácil para o homem do que é para a mulher. Mas também deixar claro que a fisioterapia esportiva, assim, eu brinquei com eles que nem isso, olha, eu não sou do alto rendimento, viu? Então, assim, a minha fala não vai ser voltada para isso, que a gente sabe que é o que tem mais mídia, o que talvez tem mais interesse das pessoas, mas talvez eu seja a fisioterapeuta mais real, que o Bruno colocou, né, na hora, mas isso talvez seja mais próximo da vida real, né? Que é a gente que atua na fisioterapia esportiva. A gente tem que lembrar que a SONAF, ela é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, Uhum. né? E cada vez mais a gente tem visto as pessoas, né, buscando a prática de atividade física pelos inúmeros benefícios que tem, e precisa sempre do acompanhamento de um fisioterapeuta, seja para prevenção, né, seja só para avaliação e um acompanhamento, como eu tenho às vezes pacientes assim na minha clínica, seja quando eles apresentam algum tipo de lesão, porque a gente tem que entender também que a lesão esportiva ela é inerente à prática, né? Então isso pode acontecer, e aí a gente ter também um bom profissional, de preferência que seja especialista na área. E é isso que a nossa gestão, né, a gente tem tentado mais trazer essa outra vertente, valorizar essa outra vertente aí da SONAF, direcionada mais para a atividade física, mas obviamente sem deixar de lado o esporte de alto rendimento, porque também, né, está dentro do nosso escopo da fisioterapia esportiva, tá? Então, eu deixo aqui essa mensagem mesmo de continuar aí também, né, todas lutando pela fisioterapia de uma forma geral, porque esse também é o meu ideal, né, da gente valorizar. Você tocou numa coisa importante, que talvez a população não entenda muito ainda o nosso Uhum. papel na área da saúde, por isso que eu gosto de trabalhar com essa parte da avaliação funcional, porque eu acho que
A avaliação funcional, ela traz um pouco dessa nossa identidade, né, como profissão, porque a avaliação de funcionalidade, ela é do escopo, né, da fisioterapia, e muitas vezes a gente negligencia isso. Você olha lá uma avaliação e só tem testes clínicos que envolvem, né, estrutura e função do corpo, e a gente esquece que isso é extremamente importante, que a gente faça uma avaliação de funcionalidade, nível de atividade, participação. A gente não pode deixar de considerar isso. Então, é isso que eu queria reforçar aqui na minha fala também, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada, Bruno, aí, por essa uma hora que a gente passou junto aqui. Foi muito gratificante para mim. Muito bom. Alguma frase final aí, Brunão? Na verdade, duas sugestões, né? A primeira sugestão é o outro podcast que a Cecília participou, a gente já citou ele aqui, que foi com a Germana, com a Luciana, com a Ana Maria e a Cecília. Aquele podcast é muito legal, ele foi lançado na semana do Dia da Mulher, né? Se eu não me engano, foi exatamente no dia 8. No Dia da Mulher, no dia Exato. Foi no dia, exato. E ele é muito rico, e eu acho que ele representa bem todas essas histórias e todo esse poder feminino dentro da fisioterapia esportiva, né? E uma segunda dica que em novembro tem a SONAF, né? A gente vai para Salvador, tem de 1 a 4 de novembro, e vai ter o congresso da SONAF, acho que é uma ótima dica aí também. Maravilha, maravilha. Excelente. Bem lembrado do congresso de Salvador, vai ser excelente. Então, Cecília, você faça o favor de arranjar outro horário para a gente conversar do assunto de treino de testes funcionais, tá? Acho que agora a gente precisa mesmo também conversar sobre esse assunto, mas a gente fez isso porque realmente a história começou a ter uma riqueza muito grande e eu acho que ela seria desvalorizada no meio do teste funcional, né? Não ia fazer sentido nenhum. A gente agradece, eu fico muito feliz de ter um portal hoje que consegue dar voz para histórias como a tua, né? Então, para mim, é uma felicidade grande realmente escutar isso, né? E realmente, cada vez mais a gente vai se encantando pela trajetória de todo mundo que está próximo, que fez a fisioterapia, faz a fisioterapia acontecer até hoje, né? Então, acho que isso é para deixar eternizado mesmo. Então, a gente não mudou o rumo à toa, a gente agradece por ter mudado o rumo, na real, né? Então, acho que todo mundo vai gostar, tá bom? Só vou ter que pensar no nome agora, mas esse é meu papel. Tá certo, obrigada, viu? Obrigada mesmo. E estou assim, à disposição para a gente poder falar, porque é um assunto que eu gosto também de falar sobre a avaliação funcional do atleta, porque é uma bandeira aí também que eu gosto sempre de levantar, que é importante, e de fazer parte do nosso processo de avaliação. Obrigado mesmo, e estou à disposição de vocês, tá? Foi um prazer. Maravilha. Então, pessoal, até o próximo episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar, manda para todo mundo aí. E a gente vai ficando até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu.